Mulher de Deus, que determinou neste dia estar diante do Senhor para o adorar, para o servir, amém? Então você é uma mulher bem-aventurada, amém? Então bem-aventurada é a mulher que edifica a sua casa, e na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem da presença do Senhor, amém? Nós vamos estar tratando hoje de um assunto muito importante na palavra de Deus, que diz a certeza da vitória em Cristo. Quem crê em Deus aqui? Pode levantar a mão e dar uma glória a Deus? Você crê em Deus. Só que todo mundo crê em Deus. Agora, o que nós precisamos aprender na nossa vida é trazer para dentro de nós, mediante a nossa fé, mediante o nosso crer, a certeza e não dúvida, de obtermos todas as vitórias em Cristo Jesus, amém? Então nós vamos tratar hoje de um assunto que fala sobre a vitória certa no Senhor Jesus Cristo, e nós pegamos um texto um pouco conhecido da palavra de Deus para podermos meditar nesta noite. Eu quero que você abra a Bíblia lá em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Amém? Marcos capítulo de número 10, versículo de número 46. Nós encontramos ali uma passagem de um homem chamado Bartimeu. Um homem que era cego, que outrora já havia passado por momentos difíceis, estava passando por uma tribulação muito grande na sua vida, estava passando por um momento de dificuldade, ele estava sem a sua visão. Eu quero declarar para você o seguinte, que quando nós vamos a Jesus, de certa maneira, o Senhor Jesus ele para nos ouvir. O Senhor Jesus ele para te ouvir quando você vai clamar até Ele, amém? Então diz aqui nesse texto assim, olha, e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, diga comigo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o clamor que Bartimeu fez quando ele ouviu falar de Jesus. Vamos para o 47, para o 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, diga comigo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Nós vamos detalhar essa palavra, que essa palavra está escrita diante de nós. Então você vai fechar os seus olhos agora, coloca a mão no teu coração e diga comigo assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, que o Senhor revela esta palavra ao meu coração, pois a palavra escrita está diante de mim, Senhor, mas que o Senhor traga a tua revelação para a minha vida nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O Mário pode colocar o esboço lá? Veja bem, no versículo 46 nós encontramos um ponto interessante. Jesus, ele estava passando por aquele caminho. Quando Jesus está passando na vida da igreja hoje, todos os momentos da vida da igreja, o Senhor Jesus continua passando sobre a vida da igreja, amém? Todos os momentos o Senhor continua a passar diante da vida de toda a igreja. E quem é a igreja dos nossos dias? É a igreja da paz aqui de Catanduva, é a igreja Assembleia, a congregação? Não, diga comigo, igreja, nestes dias sou eu. Por isso, Jesus passa sobre a minha vida. Amém. E essa é a certeza, Jesus ia passando
num determinado local onde havia uma pessoa necessitada, onde havia uma pessoa carente. Amém? Jesus estava passando por aquele lugar. No versículo de número 47, vou trocar meu microfone aqui, que está com um pouquinho de falha aqui. Testando o som, amém. Então veja bem, irmãos, Jesus, ele estava passando por aquele caminho, e quando o cego Bartimeu percebeu que ele estava passando, imediatamente ele começou a clamar. A clamar o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a clamar, muitas pessoas repreendiam a ele, pedindo para que ele se calasse. O que isso quer dizer para os nossos dias? Quando você resolve procurar o Senhor Jesus, quando você resolve ir em busca de Jesus, ir à procura de uma solução para a sua vida, muitas pessoas à tua volta, talvez até do teu círculo familiar mesmo, vão questioná-lo, vai trazer dúvidas no teu coração. Muitas pessoas vão começar a questionar você, porque você está partindo para um novo caminho. Mas aquele homem, quanto mais o pessoal pedia para que ele se calasse, diz a Bíblia, mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque havia uma necessidade no coração dele. Havia uma necessidade no coração daquele homem de ser curado. Veja bem, quando ele ouviu que era Jesus, ele clamava. E aqui no versículo de número 49 diz que Jesus o chamou. Jesus parou e o chamou. Agora, para frisar bem na nossa vida, nos nossos dias, eu quero que você preste muita atenção no que aconteceu no versículo de número 50. É sobre isso que eu quero trazer essa mensagem para você nesta noite. O versículo de número 50 diz assim: deixou a sua capa e foi ter com Jesus. Amém? Diga comigo: o cego abandonou a sua capa. Amém. Veja bem, irmãos, aquela capa tinha um símbolo. Todo o pessoal que necessitava de estar mendigando naquelas regiões, aquela capa, ela era o símbolo de uma licença, podemos dizer assim. Era o símbolo que as pessoas tinham como uma licença já premeditada. Eles já estavam totalmente a favor. Todas as autoridades estavam a favor de que aquela pessoa necessitaria de estar mendigando. Então dava-lhe uma capa, um sobretudo para ele, e aquela capa seria a licença para ele poder mendigar naquela região. Agora preste atenção nisso, igreja, muita atenção nesse ponto. Quando Jesus parou e o chamou, diz a Bíblia ali no versículo de número 50, que ele lançou de si a sua capa. Aleluia. Ele deixou a capa naquele lugar que ele estava, e ele foi ter com Jesus sem a sua licença de mendigar novamente. Ele foi ter com Jesus sem aquela propriedade que já existia sobre ele, que estava o dominando para poder mendigar. E esta é a certeza da vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Quando você se dispõe a ir ter com Jesus, quando você se dispõe a seguir a Jesus, a estar diante de Jesus, eu quero dizer a você, você precisa ir a Ele com certeza. Se você está vindo para a igreja, se você está vindo para os cultos, você está indo para a célula, e você está atravessando um problema, você está passando por uma dificuldade, eu quero dizer a você, entrega esse problema, entrega esta dificuldade nos braços do Senhor, deposita diante do Senhor todas as suas necessidades. A Bíblia própria nos diz lá no livro de 1 Pedro, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então nós temos que lançar sobre Jesus, quando nós vamos até Ele, todas as nossas petições. E nós devemos pedir certo para Jesus.
Porque às vezes tem pessoas que vão até Jesus e pedem algo que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está a fim de entregar para você. Por isso que é muito importante você ir a Jesus com certeza, você ir a Jesus sabendo o que você quer. Por isso que nós frisamos muito, fazer alvos para irem até onde o Senhor Jesus está, levar metas até onde o Senhor Jesus está, estipular sonhos. Você tem todo o direito de sonhar na sua vida, você tem todo o direito de planejar a sua vida, e você tem que levar esses planos diante do Senhor, porque lá no livro de Provérbios diz: apresenta os teus planos ao Senhor e Ele os abençoará. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então todos os teus projetos de vida, todo o teu futuro, você jovem, você senhor, senhora, tudo aquilo que você planeja para a tua vida, você colocando esse planejamento aos pés do Senhor Jesus, orando com certeza de que você vai obter a tua vitória, você pode ter certeza, a vitória virá em nome de Jesus. Amém? Diga comigo: quando eu depositar diante de Deus as minhas necessidades, as minhas vitórias virão em nome de Jesus. Amém? E essa é a certeza da palavra que nós temos nesta noite. Este homem estava numa situação difícil, mas veja bem, ele não perdeu a oportunidade. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Jesus de Jericó, ele subiu a Jerusalém. De Jerusalém ele foi crucificado, ascendeu aos céus, e hoje ele está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele não teve retorno, ele não passou segunda vez, mas quando ele estava no caminho, aquele homem chamado Bartimeu não perdeu a tua oportunidade. Quando ele ouviu falar que era Jesus, imediatamente ele começa a clamar. Por quê? Ele ouviu falar, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu falar dos milagres que Jesus havia realizado. Ele ouvira falar das bênçãos que Jesus havia derramado sobre a multidão. Ele já tinha ouvido falar sobre a multiplicação dos pães. Ele tinha ouvido falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ele tinha ouvido falar do tanque de Betesda, daquele paralítico sendo curado. Ele tinha ouvido falar de quando Jesus estava na casa de Pedro e desceram aquele paralítico pelo telhado. Ele tinha ouvido falar que Jesus havia curado. Ele tinha ouvido falar que Jesus havia libertado a vida de Maria Madalena. Ele tinha já no seu coração vários motivos para ter certeza: esse Jesus pode resolver a minha situação. Amém? Esse Jesus pode fazer por mim o que eu estou precisando. E quando Jesus para e o chama, imediatamente o pessoal fala: Bartimeu, tem bom ânimo, Ele está te chamando. E quando ele se levanta, o versículo 50, ele lança de si a capa, porque ele tinha certeza que nunca mais na vida dele, ele iria precisar daquela capa para mendigar novamente. E quando veio a pergunta, uma pergunta talvez até absurda da parte do Senhor Jesus, diz a Bíblia que Jesus conhece todas as coisas. Ele sabia que aquele homem era cego, mas ele fez a pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele quis ter a certeza, ele quis saber o que aquele homem estava procurando. Ele não pediu aposentadoria, ele não pediu que mais pessoas viessem a esmolar com ele, ele não pediu que mais pessoas viessem a depositar as suas moedas ali no cantil que ele havia em suas mãos. Não, ele pediu para o Senhor o que ele necessitava. Ele pediu a necessidade certa. Ele diz: mestre, eu quero ter visão de novo. Mestre, eu quero ver. Aleluia. E imediatamente o que o Senhor Jesus fez? Vai, a tua fé te salvou. Olha que maravilha essa palavra. Ele buscou a cura. Ele buscou a cura para a sua visão. E junto com a cura, imediatamente veio a salvação. A tua fé te salvou. Quando você é salvo, todas as enfermidades do seu corpo te deixam. Tudo aquilo, talvez o diabo ele pode ficar tentando com sintomas, ele pode ficar tentando com isso, aquilo, mas eu quero dizer a você que a tua fé, a minha fé, vai fazer com que nós tenhamos vida de vitória constantemente. Amém? Nós podemos ter lutas, irmãos. Lutas todos nós teremos sempre. A nossa vida é uma luta.
Porque eu não sei se você sabe, o bebê quando ele nasce, até então que ele está guardadinho ali no ventre da mãe, e tudo ele está aderindo para você, para ti. Todo o fôlego que a mãe respira, o ar, já vai tudo para o pulmãozinho dele através do cordão umbilical. Tudo que a mãe se alimenta, as proteínas, já vai tudo para o teu sangue, já vai tudo para a tua corrente sanguínea, através do cordão umbilical. Mas existe um momento na vida do homem, na vida da mulher, que esse cordão umbilical é rompido. Esse cordão umbilical, 9 meses depois, ele sai, ele é rompido. A partir daquele momento começa a batalha da vida do homem e da mulher. A partir daquele momento começa a luta pela vida. Porque tudo, o ar que a mãe dele respira, ela não vai mais passar para suas narinas. Ele vai ter que respirar por si só. A corrente sanguínea de tudo aquilo, as proteínas que a mãe ingeria que ia para a sua corrente sanguínea, a partir do momento que ele é cortado aquele cordão umbilical, ele vai precisar dar um jeito de aderir para si as suas próprias proteínas. É onde a mãe começa a entregar o seu leite materno no início, e depois vem com alimentos, e assim vem até hoje chegar onde nós chegamos. Olha a maravilhosa etapa da vida do homem que é este milagre. Eu agora no último dia 4 de março, eu completei os meus 52 anos de vida. Então desde que eu era um bebezinho, desde que eu era aquela criança minúscula, até esses 52 anos de vida, o Senhor Deus tem me dado o ar para eu respirar. O Senhor Deus tem me dado todo o alimento que eu necessitei até hoje para poder manter esse corpo de pé. Isso é um grande milagre. Olha para a tua vida, tudo o que acontece, que aconteceu com você, em tudo Deus tinha um propósito. Os filhos maravilhosos que nós temos, os netos maravilhosos que nós temos, tudo isso há um propósito de Deus. E na vida daquele homem havia um propósito do Senhor. Uma grande multidão viu, uma grande multidão assistiu aquele milagre. E diz a Bíblia, ali no versículo de número 52, por favor, Mário, o versículo de número 52, pode pôr o versículo para nós. Olha o que aconteceu. O versículo de número 52, vai, a tua fé te salvou, foram as palavras de Jesus. E o que aconteceu com ele? E logo ele viu, e fez o quê? Seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, igreja? Esse é o segredo, é estar seguindo a Jesus durante a nossa caminhada. Seguir a Jesus pelo caminho é isso, é deixar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus de lado da nossa vida. É deixar tudo aquilo que não presta de lado da nossa vida, a partir do momento que nós tomamos o conhecimento da verdade, porque diz em João 8,32 que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse negócio das pessoas às vezes estarem diante de Deus, estarem participando dos cultos, estarem participando dos programas, estarem participando de tudo aquilo que a igreja oferece, as células e tudo mais, tudo aquilo que a igreja oferece, mas lá dentro dela, no momento que ela não está no meio do povo de Deus, ela já está cometendo alguma coisa que desagrada o coração de Deus. Isso não é bom. O bom é nós seguirmos a Jesus pelo caminho, onde quer que nós estejamos. Amém? São 24 horas de louvor, são 24 horas de adoração. Você pode estar fazendo o teu trabalho, você pode estar executando qualquer tarefa, mas o teu espírito é livre. O apóstolo Paulo nos ensina isso quando ele estava preso. Ele dizia, eu estou preso, mas o meu espírito está livre para adorar a Deus. Ele ali com aquelas correntes nos pés, ele e Silas ali naquela cidade, meia-noite eles glorificavam e louvavam a Deus com cânticos. Amém, irmãos? Então é importante nós termos essa certeza. Depois do milagre na nossa vida, depois da graça de Deus na nossa vida, nós começarmos e terminarmos a nossa caminhada cristã, seguindo a Jesus pelo caminho. Quando nós fazemos assim, todos os objetivos dos nossos corações virão serem vitórias. Amém? Casamentos que começam a ter problemas, quando o casamento começa a ter problema, coloca Jesus nesse casamento. Eu quando ministro cerimônia de casamento, eu sempre falo, vai morar em quantos no seu lar?
Ah, sou eu e o meu marido, vou morar eu e a minha esposa. Então eu falo, então vocês vão residir em 3. Você, sua esposa e Jesus. Aleluia. Você, seu marido e Jesus. Jesus precisa estar presente na nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Por isso que é importante todos os momentos a nossa mente estar voltada para as coisas de Deus. Não estar voltadas para segundas intenções, para coisas, pensamentos que venham desagradar o coração do Senhor. E principalmente atitudes. Amém, irmãos? Então nós temos que guardar isso no nosso coração. Bartimeu era um necessitado que estava há muito tempo precisando de um milagre. Naquele dia o milagre chegou na vida dele, porque ele ouviu falar de Jesus. A parte dele ele fez, ele clamou. A parte de Jesus ele fez, Jesus parou. A parte de Jesus ele fez, ele perguntou o que ele queria. A parte do Bartimeu, do cego, ele fez, eu quero ver. A parte de Jesus ele fez, então a tua fé te salvou. A parte do Bartimeu qual foi? Ver e seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Então você vê que existe uma aliança das duas partes, porque o Senhor Deus determinou essa aliança. Qual é a parte de Deus para a humanidade? Que nenhum homem venha se perder. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Qual é a aliança de Deus para com a humanidade? A vida eterna. E qual é a aliança da humanidade para com Deus? Seguir os seus caminhos, seguir a sua palavra, resgatar sempre as atitudes de fé, acreditar de todo o coração que sem Deus nós nada podemos fazer. Amém? Sem Deus eu nada sou, porque Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. Agora o homem sem Deus, quem é o homem sem Deus? Não é ninguém. Amém, igreja? Então isso eu queria deixar para você nessa noite. Agora eu quero te dar uma boa notícia agora, porque hoje, esse 8 de março, não apenas se comemora o Dia Internacional da Mulher, não. Hoje se comemora também o dia do teu milagre. Aleluia. Você crê nisso? Pode dar um glória a Deus? Hoje é o dia do teu milagre. Aquele foi o dia do milagre de Bartimeu. Hoje, 8 de março, é o dia do teu milagre, é o dia do meu milagre. Amém? Então eu quero perguntar para você, o mesmo que Jesus perguntou: o que você quer que Jesus te faça nesta noite? Do que é que você precisa de Jesus para a sua vida, mas peça certo. Talvez você tenha aí vários pedidos, mas nesses vários pedidos, vê o pedido correto e faça para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu vim te curar, que Jesus me cure essa febrite que... Nós vamos ungir no nome de Jesus. A irmã está buscando a cura de uma febrite na perna. Nós vamos ungir a todos que necessitarem e que quiserem esta unção nesta noite, porque hoje esta unção é para trazer na tua vida o teu milagre. É para trazer na sua vida o teu milagre. Diga comigo, fecha seus olhos e diga comigo: hoje eu quero receber o meu milagre, porque após a oração, após a unção, eu vou tomar posse do meu milagre para a minha vida.